O Cid prestou depoimento na CPI do Distrito Federal na semana passada, no final da semana passada, não falou nada, vai ser reconvocado a CPMI. A gente vai saber em breve quando vai ser o depoimento dele, a oitiva dele, mas ele hoje presta depoimento na Polícia Federal. Dessa vez vai ser sobre as investigações que apuram as atividades dele e os ataques ao processo eleitoral, as atividades do hacker Delgatti, na verdade, né? Então é sobre isso esse depoimento de hoje. Mas tem uma matéria aqui do Metrópolis que é importante da gente falar, e acho que você pode conversar um pouco com a gente sobre isso, revelando aqui as 5 visitas, né, de 5 investigados que o Cid recebeu na prisão. Tá? Então, os investigados são o próprio pai dele, né, o pai do Mauro Cid, o Osmar Crivellati, que era o Cid do Cid, o braço direito do Cid, também visitou ele na cadeia. A gente tem também o coronel Jean Lawandi Júnior, militar que foi apontado como articulador de um suposto plano golpista no final do governo Bolsonaro. É o terceiro que visitou ele. Ele teve uma outra visita também do general Júlio César Arruda, que também foi convocado para depor na CPMI, comandava o Exército Brasileiro na ocasião da invasão dos 3 poderes. Tem mais um outro aqui também. Daqui a pouco eu lembro, passo para vocês, tá? Que eu não estou conseguindo achar aqui na matéria, mas eu passei pelo menos 4 nomes aí para vocês. São 5 nomes de visitas que ele recebeu, todos convocados para depor na CPMI. Olha, Lênio, não vão. Eu fiz um post dentro e que se deu muito bem, que eu disse: não podemos generalizar. O 5º nome, Lênio, é o primeiro-tenente do Exército, Adriano Alves Teperino, tá? Mais um nome do Exército, ele também que era... Só tem um general aí, só tem um general, né? Mas não devemos generalizar, é uma brincadeira minha, porque o que tem de generais nesse negócio... E aí você disse, Vivi, o suposto golpe. Deixa eu só tirar o suposto fora. Sim. Era um plano mesmo, então... não precisamos dizer suposto golpe. Não, eu estava lendo aqui literal, era literal na matéria, na matéria, é isso. Então a gente tem que dizer lá pro Metrópolis, não põe a palavra suposto, porque que há golpe, isso é um fato histórico já, tentativa de golpe, né? Já não precisamos botar suposto, em termos jornalísticos. O Cid, ele só fala na delegacia e depois vai falar em juízo, se é que ele vai falar na polícia. Eu quero ver. Na CPI ou qualquer... Essas pessoas não vão falar na CPI. Entende? Aliás, a CPI comete um erro, 2 erros. A CPI, primeiro, ela permite que o sujeito nada diga, mas deixa o sujeito falar meia hora. Não. Se você não vai falar nada e responder, você não tem direito a meia hora. Por favor, presidente da CPI... que não vai ajudar muito, mas a relatora, relatora, não permita que nenhum sujeito que tenha um habeas corpus para não responder fale meia hora. Aí ele vai, é unilateral. Se você não dá direito ao contraditório, você não pode deixar aquela pessoa falar meia hora. Não fala, o sujeito chega e diz assim, você tem um habeas corpus, não vai responder? Ok. Então, abre os trabalhos. Aí pergunta se ele não quer responder, se está dispensado. Não percam tempo com esse negócio, a CPI. Eu estou curioso também, da CPI não se espera nada, é Barão de Itararé, da onde menos se espera, dali mesmo não vai sair. Com esses caras, vai sair por outras razões, mas não com essa gente aí. Agora, será que o que foi o ministro da Defesa, ele vai falar alguma coisa ou vai levar também um habeas corpus, ou a CPI sequer conseguiu aprovar a convocação dele? Essa é uma informação que eu não tenho. O general, que era o ministro da Defesa, ele irá à CPI? Paulo Sérgio. Paulo Sérgio. E a polícia já o convocou para falar? A Polícia Federal já convocou o Paulo Sérgio? Ou generais de 4 estrelas têm imunidade no Brasil? Exatamente. E a pressão interna na CPI é para que não se convoque ninguém dessa gente. Pois é, mas se nem... E onde está o Ministério Público? De novo, desculpa, eu fico aqui, né, o nosso telespectador, toda semana a gente está cobrando
a entrada do Ministério Público de forma efetiva nisso. Por exemplo, não é possível que o sujeito que era o ministro da Defesa e acontece tudo aquilo, e ele já devia ter sido ouvido. Mas aí, de novo, o terceiro barquinho está passando e nós deixando o tempo passar. A CPI ela não consegue nem aprovar algumas coisas, e quando vai alguém não fala. De fato, aí nós temos que deixar para a Polícia Federal, que é a protagonista nesse momento. Mas a Polícia Federal, ela depende em muitas coisas do próprio Ministério Público e do Judiciário, entende? Então, está faltando muita coisa nesse enredo todo, e o tempo é inimigo aqui nessa história, porque o bolsonarismo está muito vivo. E alguns setores, como o próprio partido do Edir Macedo, que é bem paradoxal, né? O partido do Edir Macedo, uma parte dele vai entrar no governo, ou quer entrar, a outra parte, com suas rádios e igrejas, chamando o Lula de ladrão. Isso para um país como o Brasil é realmente algo que transforma tudo numa espécie de Macunaíma, né? Ou um ornitorrinco.